Bom, agora falando sobre o vento na superfície do mar. O vento na superfície do mar ele pode ser estimado por radiômetros que operam no micro-ondas passivo, né? Radiômetros passivos que operam na faixa do micro-ondas e escaterômetros que são radares ativos de micro-ondas, né? E como eu já não recordo quem que fez a pergunta, né? Mas na aula passada foi perguntado qual que é a principal diferença na estimativa do vento entre esses dois, né? Micro-ondas passivo e ativo. É que o passivo, a maioria deles, a gente só consegue estimar a intensidade do vento, né? A partir da temperatura de brilho, né? Lembrando que né, as diferenças de temperatura de brilho, devido a diferenças na emissividade, você consegue estimar simultaneamente, né, entre aspas, assim, o algoritmo, né, eles aplicam algoritmos que podem estimar simultaneamente a temperatura da superfície do mar, o vento, a intensidade do vento e a salinidade, né? A salinidade, a priori, a gente tem que conhecer, né, dependendo do sensor, e tem sensores dedicados também a estimar a salinidade do mar, do micro-ondas passivo, né, nos canais apropriados para isso, né? Mas enfim, lembrando que a gente estima esses parâmetros a partir de diferenças na temperatura de brilho decorrentes de diferenças na emissividade. Só que a gente só consegue estimar a intensidade do vento. Já os escaterômetros, a gente consegue estimar a direção também. A gente vai falar um pouquinho como é que isso é feito. Ah, tá. Só para falar aqui também que convencionalmente a gente fala que esses produtos, né, de vento na superfície do mar, tanto o estimado por radiômetros passivos como os escaterômetros, convencionalmente a gente fala que é o vento a 10 metros de altura da superfície do mar. Então ele é representativo desse vento, que é o vento que realmente ele consegue alterar a rugosidade da superfície do mar. E por que monitorar o vento, né? Para monitorar, enfim, o estado do mar, monitoramento de sistemas atmosféricos, como frentes frias, ciclones, extratropicais e tropicais, centros de baixa pressão ou alta pressão, enfim, ele é bastante útil para o monitoramento desses sistemas. Interações oceano-atmosfera também, né? Processos, fenômenos aí de brisa marinha, monções, furacões, El Ninho, Laninha. Tem um papel importante no transporte de calor e sal na camada limite. E que é determinante no balanço do clima, formação de swells, né, ondas de gravidade, formação de correntes costeiras, ressurgência, né, o vento, né, é o que promove o transporte de Ekman e a ressurgência costeira, assimilação em modelos oceânicos e parametrização nos fluxos de calor, umidade, troca de gases entre a atmosfera e o oceano. Entre outras aplicações, tá? A gente só está citando aqui algumas, né? Aqui os sensores de microondas passivo, né? Então, os sensores que possuem um canal em 36,5 GHz são os mais usados para a estimativa do vento, tá? E, enfim, podem ser também usados para estimativa da concentração do gelo marinho, neve e nuvem na atmosfera, né? Aqui a intensidade do vento na superfície do mar, né? Por sensores de microondas passivo, eles geralmente têm uma resolução espacial de 25 quilômetros e eles estimam mais ou menos, né, precisamente o vento nesse range aqui de 0 até 30 metros por segundo, onde você tem uma maior precisão da estimativa do vento. E a direção do vento, ele pode ser estimado por sensores polarimétricos, que são aqueles, como eu falei, que tem um filtro onde você consegue distinguir, né, a quantidade de luz que foi emitida, que é polarizada a horizontal ou a vertical, e isso vai estar relacionado
a direção também do vento, né? Então, por isso que você consegue estimar a direção também. E a gente tinha o Windsat, que funcionou por bastante tempo, aí quase 20 anos de dados, né? Mas ele parou de funcionar em 2020. E o vento, ele, por micro-ondas passivo, ele é estimado praticamente sobre toda a superfície do oceano, exceto com presença de chuva forte, né? Chuva forte, como eu falei, né? O micro-ondas passivo é uma onda longa que consegue atravessar as nuvens. Então, a gente tem estimativa dessas propriedades, né? Do oceano sem interferência de nuvens, mas chuva forte interfere no sinal, tá? Dependendo da frequência, né? Então, para essas frequências que são utilizadas para a estimativa do vento, mas da temperatura também, a chuva forte ela tem uma interferência. Então, você não consegue ter estimativa nessas áreas. Aqui são vários os sensores passivos de micro-ondas, né? Só para mostrar um pouquinho, mas nem todos, como eu falei, eles são úteis para a gente poder estimar o vento e a temperatura da superfície do mar. Vai depender da frequência de operação, né? Quais os canais, quais as bandas que o sensor tem, né? A maioria desses, eles são sondadores dedicados a mostrar mais ali parâmetros da atmosfera, né? E esses aqui que eles têm bandas, canais nas frequências onde a gente consegue estimar o vento e a temperatura da superfície do mar também, que é o AMSR, que está a bordo de uma plataforma da Agência Espacial Japonesa, o GECOM, tem o AMSRE, que, enfim, os dois são sensores irmãos, né, que está a bordo do Aqua, e tem o SMAP também, que é um micro-ondas passivo, que é utilizado também para estimativa da salinidade do oceano, né? O INSAT e o SSM, eles pararam de funcionar, de operar em 2020, por isso que eu coloquei nessa cor cinza, né? Agora falando dos escaterômetros, né, micro-ondas ativo, que permite então fazer a estimativa da intensidade e da direção do vento. Eles são radares de antena simples, com visada lateral, então, diferentemente do altímetro, que ele tem uma visada nadir, né, ele emite um pulso e mede o pulso que volta, né, a nadir, né, num ângulo zero, digamos assim. E os escaterômetros, a antena dele é inclinada, né? Ele quer medir o sinal que é retroespalhado numa certa inclinação, para ele conseguir estimar a intensidade e a direção do vento. E os escaterômetros, eles têm duas categorias principais, definidas de acordo com o tipo de varredura e a banda de operação. Então, a gente tem os escaterômetros ali desenvolvidos, né, pelos americanos e pelos parceiros deles, né? E que iniciou ali no CISAT, lembra que eu falei do CISAT logo no início do primeiro dia, né? Que foi aquela plataforma né, que tinha vários sensores, né? Multissensores. O CISAT foi o primeiro escaterômetro lançado no espaço e ele a partir dele foram desenvolvidos, né, os outros escaterômetros, né, e se desenvolveu essa linha dos escaterômetros que tem esse tipo de varredura, pencil beam, e que ele tem pencil é lápis, né? Então ele como se fosse um lápis que vai girando, né? Rotacionando assim, vai emitindo pulso e registrando o sinal de retorno à medida que ele vai girando. E eles operam na banda KU, né? Que é em torno aí de 13,5, 14 GHz, que é mais ou menos 2 centímetros de comprimento de onda. E daí teve o NSCAT, o QuickSCAT, que é muito famoso, né? Muitos de vocês devem conhecer. E teve o OceanSat, que, né, também proveu bastante dados bem interessantes, mas já parou de funcionar. E OceanSat é indiano.
os americanos, né, que foram assim os pioneiros nessa área, eles não têm nenhum escaterômetro operacional, mas os indianos e os chineses, eles deram uma alavancada nessa área, né, e eles estão com sensores bem interessantes, né, operacionais, a bordo de plataformas operacionais, né, então tem o SCAT do HY da China, né, que tem essas 3 plataformas em operação, o 2B, 2C e 2D, e tem o OSCAT, a bordo do OceanSat 3, que é da Agência Espacial Indiana. E a outra, né, a outra categoria de escaterômetros são aqueles que estão a bordo do METOP, né, do programa operacional da ESA EUMETSAT, que é o ASCAT, também bastante conhecido, né? Então hoje a gente tem o ASCAT B e C que estão, o ASCAT do METOP B e C que estão em operação. E eles operam na faixa da banda C, que é de frequência de 5 GHz, em torno aí de 5 centímetros de comprimento de onda. Então, um pouquinho de conceitos básicos, né? Aqui. O escaterômetro, então, ele trabalha com esse ângulo de inclinação, né? Que esse ângulo de inclinação é importante para ele conseguir fazer a estimativa da intensidade da direção do vento. Ele, então, envia um sinal, a intensidade do sinal de retorno que ele mede é proporcional à rugosidade da superfície, que está diretamente relacionada à velocidade do vento em uma dada direção, né? E são as ondas capilares, que são essas ondas pequenininhas, né? Da ordem de centímetros da superfície do oceano, que é o que realmente vai retroespalhar essas ondas de micro-ondas, essas micro-ondas, né? Aqui, a escala Belfort é uma escala que é adotada por convenção padrão, né? De acordo com diferentes intensidades do vento, você tem diferentes escalas. Então, tem aqui, e essas intensidades, escalas aqui, é só para exemplificar, né, essas fotos de como é que fica, né, a superfície do mar conforme vai aumentando a intensidade do vento e como é que é o sinal retroespalhado para o escaterômetro, né? Então, quando a gente tem, e variando de acordo com as diferentes intensidades do vento, as diferentes escalas Belfort, né? Então, e essas escalas, elas foram adotadas também, né, como teve a pergunta, né, tem alguma escala, né, que fala o que é concentração de clorofila alta, média e baixa, né, é importante saber isso, né, às vezes, né, e para o vento tem aqui realmente essa escala de padrão internacional, a escala Belfort, e você, a partir, né, do valor de escala Belfort, você já sabe se é tempo bom, calmaria, se o estado do mar está ficando mais agitado, se está muito agitado, se tem perigo, né, de furacão, de tudo mais. Então, essas escalas são bastante adotadas no monitoramento do estado do mar, né? E aqui, quando a gente tem um oceano liso, né, de calmaria, o que acontece com o sinal que é emitido pelo escaterômetro? Ele espalha na direção oposta, digamos assim, né? Então, ele não volta para o sinal, para o satélite. O sensor ele acaba medindo um sinal de retroespalhamento zero, né? Nessa condição. Aí, conforme vai aumentando o vento e vai aumentando essas ondas capilares, o sinal que é emitido pelo escaterômetro, uma parte dele começa a retornar para o escaterômetro, ele começa a medir um sinal de retroespalhamento. E conforme vai aumentando, então, né, essas ondas capilares, vai aumentando o sinal de retorno para o escaterômetro, né? Então, a fricção do vento sobre a superfície do oceano produz essas ondas capilares pela transferência de momento.
As ondas capilares da ordem de meio comprimento de onda radar são as principais responsáveis pelo forte sinal de retorno medido pelo radar, com ângulo de visada maior que 30 graus, né? Por isso que ele tem a visada lateral. Então, esse fenômeno, né, do aumento da refletividade dessas ondas, com ângulo de visada acima de 30 graus, ele é explicado pelo espalhamento Bragg, né? O espalhamento Bragg, Bragg foi um senhor que estudou isso, né? E então o fenômeno foi designado conforme o nome dele, né? E ele explica o efeito da refletividade de objetos periódicos, né? Ou seja, ondas, com distância proporcional ao comprimento de onda da luz incidente, quando ocorre a interferência construtiva, ou seja, aqui a gente vê na figurinha, né? Você tem a onda de micro-ondas que está chegando e que bate na superfície do mar, ela volta. E são, assim, são vários pulsos vindo ao mesmo tempo, né? E, na verdade, perdão, é um pulso, né, que está vindo numa área amostrada. E esse pulso, ele vai bater na superfície e uma parte dele vai ser retroespalhada de volta para o sensor, né? E aonde ele bater aqui, se ele bater, né, em cristas, né, com comprimento de onda, a metade do comprimento de onda do pulso, esses vão retroespalhar e eles vão, essas ondas, elas vão se somar. Então, isso que é chamado de interferência construtiva, quando as ondas que estão propagando de volta para o sensor, elas se somam, formando uma nova onda com amplitude maior, né? Por isso que, conforme vai aumentando essas ondas capilares, vai aumentando, né, as ondas que retornam e essas ondas elas podem se somar, aumentando o sinal dela. Então, o sinal que chega no sensor é uma onda, né, que tem o mesmo, claro, o mesmo comprimento de onda espalhado, né, retroespalhado, mas com uma amplitude maior. Isso vai aumentar o sinal de retorno medido pelo sensor. Isso é chamado de interferência construtiva. E essa, né, essa soma de ondas que aumentam a amplitude dela, ela ocorre nessa condição, para ondas que têm comprimento de onda, né, mais ou menos a metade do comprimento de onda da onda radar. E para um ângulo de visada maior que 30 graus, tá? Então, para essas condições que ocorre essa interferência construtiva. Por isso que à medida que aumentam essas ondas capilares, né, aumenta o número dessas ondas capilares, vai aumentando o número e a amplitude, né, dessas ondas capilares, vai aumentando o sinal de retorno que o escaterômetro está medindo. Então, para o radar banda C, são ondas capilares na ordem de 2,5 centímetros. E para o radar banda KU, são ondas capilares da ordem de 1 centímetro. Esses são, eu coloquei em inglês, né? Tem, claro, a tradução em português, mas eu coloquei em inglês porque geralmente, né, nos produtos que a gente vai trabalhar, eles vão vir discriminados com o nome em inglês e as siglas em inglês também, né, que a gente usa bastante. Então, a seção reta de radar normalizado, né, ou coeficiente de espalhamento, ou sigma naught, ou sigma zero, né, são três três nomes para a mesma coisa, que é o que, né, enquanto que na região óptica, né, a gente trabalha com a reflectância da superfície do mar, aqui para o micro-ondas e o micro-ondas, assim, o termal, né, e o micro-ondas passivo, a gente trabalha com a temperatura de brilho, aqui para o radar ativo a gente trabalha, são com essas propriedades radiométricas, né, que é o coeficiente de reto espalhamento, o sigma naught e a seção reta de radar normalizado. Esses três significam a mesma coisa, tá bom? Então, quando você lê em algum lugar escrito isso ou aquilo, pode ficar tranquilo que eles estão falando da mesma coisa, que, enfim, é o sinal
que o sensor está medindo, né? Normalizado pela área amostrada, tá? Então, o sinal, enfim, a intensidade do sinal que o escaterômetro está medindo, ele vai ser proporcional, vai estar relacionado, depende, né, do ângulo de incidência da antena, isso a gente conhece, né? E a rugosidade, que é proporcional às ondas capilares, que é proporcional à intensidade do vento e também à direção do vento. Ou seja, né, aqui, voltando aqui, né, se o radar ele está enxergando essa face da onda, né, ou essa face da onda, ele vai ter um sinal de retroespalhamento. Se o radar está enxergando, né, o vento indo por outra direção, ele vai ter um outro sinal de retroespalhamento. E se ele estiver enxergando essa outra face aqui, né, das ondas, ele vai ter um outro sinal de retroespalhamento, que na verdade é o mesmo, né, dessa face e dessa, é na verdade o mesmo. Mas se ele está enxergando a onda mais aqui, né, sem ver realmente a face dela, né, a paredinha, né, ele vai ter um sinal de espalhamento menor, né? Então, por isso que tem uma ambiguidade na estimativa da intensidade e da direção, que a gente vê aqui exemplificado aqui nesse gráfico, né? Aqui tem o sinal de retroespalhamento medido pelo sensor, e aqui a direção do vento em graus, né, de 0 a 360, e aqui a intensidade do vento, nesse outro eixo. Cada curvinha aqui, ela é representativa de uma intensidade de vento diferente, né? Então, aqui a gente tem, né, uma intensidade de vento de 4 metros por segundo e um sinal de retroespalhamento que pode variar, aqui está em escala de decibéis, viu? Por isso que tem esses números estranhos, negativo também, né? Então, a gente tem todas essas possibilidades de número de retroespalhamento medido pelo radar para uma mesma intensidade de vento e diferentes direções do vento, né? Como resolver, então, essa ambiguidade? Utilizando diferentes ângulos de visada, porque como eu falei, que depende também, né, o sinal de espalhamento ele também depende do ângulo de visada. Então, você conhecendo, né, conhecendo como é que varia o sinal de retroespalhamento para diferentes ângulos de visada, diferentes intensidades e diferentes direções, aí você, né, consegue, então, resolver a sua ambiguidade. E como é que é feito isso, então, né? Aqui para os radares, para os escaterômetros de antena fixa, que é ali da classe do ASCAT, eles fazem essa leitura, né, com esse esquema de antenas, né? Então a gente tem aqui 1, 2, 3 medidas para essa mesma faixa, né? A plataforma ela está andando aqui e está mostrando essa faixa aqui, né? Essas duas faixas, né? Então, para esse mesmo ponto, ele vai ser visualizado 3 vezes por essa antena e essa antena. Então, essas 3 medidas de retroespalhamento vão ajudar ele a resolver a ambiguidade da intensidade e direção do vento. Já os de banda KU, né, que tem a varredura cônica, né, o pencil beam que eu tinha falado, ele tem aqui, como a antena dele, ele faz assim uma amostragem giratória, né? Então, conforme a plataforma vai passando, perdão, ele vai girando aqui, fazendo diferentes amostragens, né, coletando vários dados do mesmo ponto por diferentes ângulos de visada, fazendo essa varredura giratória, né? É assim que ele funciona. Aqui está explicado mais ou menos, né? A um ângulo aí de 47 a 55 graus. Ele vai fazendo essa varredura giratória aqui. E esse é o modelo geofísico, né? Então, ele tem como entrada os valores de retroespalhamento, né? De sigma zero. Tem aí um pré-processamento do sinal. Aí tem a inversão, né? O modelo de inversão, que ele vai a partir dos valores de retroespalhamento
fazer a estimativa do vento, da intensidade e direção do vento. Aí, com essa estimativa, ele vai sabendo, enfim, o ângulo de visada, ele vai ter o espalhamento, ele vai ter diferentes possibilidades de intensidade e de direção do vento. Aí ele vai fazer a remoção da ambiguidade, né, utilizando, enfim, lookup tables, né, tabela de consulta, enfim, cada algoritmo pode ter o seu esquema, né, de remoção da ambiguidade, e vai ter também um controle de qualidade desses valores aqui de intensidade de direção, utilizando como base também saídas de modelo de previsão do tempo. Ele consegue também, poxa, né, o modelo aqui, ele estimou uma direção, sei lá, a 90 graus, mas o modelo de previsão do tempo está mostrando uma direção completamente diferente, né? Aí ele volta lá e estima novamente qual que pode ser a intensidade e direção, né? Fazendo esse controle de qualidade. E também utilizando dados de boias, enfim, né, essas cadeias de processamento, eles também fazem utilização desses outros dados para ver se não tem realmente, né, nenhum dado estimado de forma totalmente fora do que se esperaria para aquele ponto, né, para você conseguir ter esses campos contínuos, né, e ter uma estimativa bem precisa, né? Assim como o altímetro, os escaterômetros, de modo geral, eles também são bem precisos, viu? Eles têm, assim, exceto nas regiões costeiras, que daí às vezes você pode ter interferência de sinal, né? Tem outros desafios aí, mas para a região oceânica, de modo geral, eles funcionam muito bem, esses produtos de vento na superfície do mar, né? Aqui é um exemplo, né, de um exercício de validação, comparando dados de boia, de vento da superfície do mar, com dados estimados por escaterômetro, né? E a gente vê aí em torno de um erro médio quadrático em torno de menos que 1 metro por segundo, né? Que tá bem razoável, né? Aqui algumas incertezas, né? Principalmente para a banda KU, que é um comprimento de onda menor, tem uma maior frequência, né, e um menor comprimento de onda. E esse menor comprimento de onda, ele pode ter interferência de chuva, né? Então, quando a onda ela passa pela gotícula de água, ocorre uma diminuição no sinal de retorno, né? Tem também um efeito de espalhamento volumétrico pelas gotas de chuva, né? Ou seja, a onda interagindo ali com a gota, também pode ocorrer um aumento do sinal de retorno. Então, ao mesmo tempo que a gota ela pode atenuar, né, o sinal da onda, ela também pode ocorrer dentro dela um espalhamento volumétrico que aumenta o sinal e altera informações da estimativa da direção do vento, né? Alteração na rugosidade da superfície do mar, também pela chuva, né? Aqui um exemplo de uma imagem SAR, onde a gente tem aqui é continente, tá? E aqui, tudo isso aqui é a superfície do mar, tá bem branquinho, né? Ou seja, tá tendo bastante sinal de retorno pro radar, então tá bem rugosa a superfície do mar, né? Deve ter bastante vento atuando aí. Mas a gente vê aqui, né, essa rugosidade bem alterada na superfície do mar, e isso aqui são células de chuva que provocam esse tipo de fenômeno na imagem. E isso, para o escaterômetro, essa alteração na rugosidade da superfície do mar também altera o sinal que é retroespalhado medido pelo escaterômetro e pode também gerar algumas incertezas nessas condições para a estimativa do vento. Né, gerar mais incertezas também na informação da direção, principalmente do vento, né? E variação na rugosidade pela ação de downbursts, né, que são esses ventos bem fortes, né? E outros processos convectivos também pode dar uma confusão na estimativa da intensidade e direção do vento.
Aqui falando um pouquinho das aplicações, né, desse produto de vento na superfície do mar. Isso aqui eu peguei de um treinamento que a Metsat fez aqui no INPE. Foi lá em 2006, faz tempo, mas continua super atual, né? Aqui ele colocou o QuickSCAT, mas a gente tem outros sensores dessa classe operacionalmente, né? E ele está mostrando aqui um furacão, né? E como que os modelos, né, de previsão do tempo, claro, na época, né, isso aí deve ter melhorado hoje em dia, mas ainda assim, né, nada como uma medida mesmo, né, uma estimativa, mesmo que seja indireta por sensoramento remoto, né, mas para validar os modelos, né, e mostrar como que os modelos eles são deficientes em realmente estimar corretamente ventos super intensos, como esses ventos de furacão. Aqui mostrando, né, de outubro de 2007 a agosto de 2008, como que o número de ventos com intensidade de furacão foi bem maior utilizando o QuickScat, com uma resolução espacial de 12,5 quilômetros, né, comparado ao ASCAT, que também, o ASCAT também não consegue estimar tão bem, né, ventos com intensidade de furacão, né, a classe de escaterômetros do QuickScat, eles têm essa capacidade, né, que tem um comprimento de onda menor, eles têm capacidade de identificar mais os ventos com força de furacão. Aqui comparando, né, o modelo FGS, como ele subestimou também, né, ventos com intensidade de furacão. Aqui para nós, né, esses produtos de vento da superfície do mar, eles são bem úteis para auxiliar no monitoramento de sistemas atmosféricos, né, então ele consegue aqui tentando tirar essa caixinha, tem a caixinha do programa que ele fica bem em cima da apresentação, às vezes tem lugares que a gente não consegue chegar, tá? Aqui, nessa região onde tem um vento bem baixinho, você vê as setinhas convergindo, né, para uma região de vento bem baixo. Isso aqui são as zonas de convergência, né? Então, esse dado ele é muito útil para ajudar no posicionamento aqui, por exemplo, da zona de convergência intertropical. Você comparando a saída do modelo, você consegue ver se realmente o modelo deu certinho a posição aqui no caso da zona de convergência intertropical. A zona de convergência intertropical, ela também tem, às vezes, tem o fenômeno de duas bandas, né? Então, que o modelo às vezes não consegue resolver tão bem, e esses produtos, eles auxiliam bastante na identificação disso, né? Aqui, uma zona aqui de uma baixa pressão, não, a baixa pressão tá aqui, né? Santa Catarina, aqui tem um centro de baixa pressão, e aqui realmente a gente vê no vento da superfície do mar essa feição, esse centro de baixa pressão. Tá posicionado certinho aqui, né? Comparando bem o dado de modelo com produto de satélite. Aqui também um outro, né? Bem bonito, né? Esses escaterômetros, né? De varredura cônica, né? Que é o QuickScat, RapidScat, ScatSat, eles têm a varredura deles, a banda de varredura deles é bem mais larga que o ASCAT, né? Então a gente consegue ter uma amostragem bem maior só com um escaterômetro, né? E aqui está mostrando bem bonito, né? Esse centro aqui de baixa pressão, tá bem interessante. E essa frente estacionária aqui também, né? Nessa região aqui de convergência aqui, né? Você vê que aqui tem ventos, né, de nordeste, descendo de norte, e aqui uma mudança, né? Busca no padrão dos ventos e uma região aqui de convergência, que é a região da frente estacionária, né? Aqui as ACAS, né? A zona de convergência do Atlântico Sul também, mostrando bem no print, né? Do vento.
Aqui só para mostrar, né, que é uma sobreposição de uma estimativa de fluxos de CO2 por esse modelo Eco-Darwin, que é o que o pessoal do MIT, da NASA utilizam, sobre o estresse do vento, né? O estresse do vento, que também é um produto que junta, né, vários produtos de vento, de vários sensores, e você consegue ter uma cobertura global, né? E estimar o estresse do vento. E aqui só mostrando como que tem um aumento dos fluxos nas regiões onde você tem um estresse maior, né? E também, como eu falei, né, o ASCAT, os escaterômetros, perdão, eles também são utilizados para mapear a cobertura do gelo marinho, né? Então, são bastante utilizados também. Também no continente, os escaterômetros também são utilizados para a estimativa da umidade do solo também, né? E aqui só para mostrar para vocês, né, alguns provedores, né, o pessoal lá da Europa, Centro Europeu, eles utilizam bastante, é o KNMI, né, que é o centro lá que faz o processamento dos dados de escaterômetros para a EUMETSAT, para o Copérnicus, e a gente aqui, a gente pega dados deles também, já processados. Esse REMSS é uma plataforma bem interessante também, não governamental, que eles também trabalham com vários tipos de dados, né, de vento, temperatura, salinidade, vários dados de oceanografia física, principalmente, dados atmosféricos também. E é uma plataforma bem interessante também, bem explicativa, né, de cada produto, de fácil acesso também, né. Tem o PODAC também, né, que dados de oceanografia física, essa base é muito bacana, muito completa. E o que a gente vai trabalhar nas nossas práticas são produtos do ASCAT, do METOP B, da NOAA, né? Que é do provedor da NOAA. Bom, então, encerrando aqui, né? Essa parte teórica, tem, enfim, alguns outros produtos, né? Tem o gelo marinho, que a gente não vai cobrir, mas o gelo marinho, ele também segue aí os mesmos princípios, né? De estimativa, utilizando sensores de microondas passivo, com diferenças na temperatura de brilho devido a diferenças na emissividade da água e do gelo. Os altímetros e os escaterômetros também são utilizados para a estimativa do gelo marinho, né, com alterações no sinal de retroespalhamento, são utilizados para fazer o mapeamento do gelo. LiDAR também pode ser utilizado, né, para mapeamento do gelo marinho, e até esse Day and Night Band do VIRS, né, que é uma banda que ela é sensor óptico, né, mas ela é utilizada durante a noite, quando você tem uma lua cheia e essa lua reflete, né? A luz incidente da lua reflete na superfície, você consegue mapear também a cobertura do gelo e ela tem uma alta resolução espacial, então é um dado meio que experimental, não é operacional, mas ele é bem interessante também. E a salinidade, o produto de salinidade ele é estimado pelo micro-ondas passivo, né? E tem esses dois sensores, plataformas, né? O SMOS da ESA e o SAC-D a bordo da plataforma SMAP da NASA, né? O SAC-D, na verdade, ele infelizmente funcionou por pouco tempo, não está funcionando mais, né? Mas dados atuais, hoje em dia, a gente ainda consegue obter de salinidade, produtos de salinidade desse sensor SMOS da ESA. E tem também os produtos do SAR imagiador, né, que são bastante utilizados aí para detecção de manchas de óleo, navio, vento, ondas. Enfim, tem uma série de outros produtos, de LiDAR. Quem sabe a gente consegue planejar futuramente alguns treinamentos nessas linhas, né? Mas vocês também
conseguem acessar hoje em dia, tem uma infinidade, né, de vídeos no YouTube, de tutoriais, de treinamentos. Aqui eu coloquei, listei alguns principais, né, que a gente também usa como referência, né. O Elmet Train é o centro de treinamento da ElmetSat, eles têm na plataforma deles uma infinidade de cursos autoguiados, vídeos, tutoriais, uma série de treinamentos em várias áreas, inclusive em oceanografia por satélite. O Copérnicos também, eles produziram uma série de vídeos explicativos, de tutoriais, programas também para processamento de imagens. O pessoal do Comet, da Universidade, do Centro lá do Colorado, do CAR, eles também têm uma plataforma de treinamentos que é bem interessante de visitar. O NASA ARSET, também a equipe de treinamentos da NASA, que tem uma série de vídeos tutoriais também sobre esses produtos, que é bem interessante de vocês acessarem, né? Tá sem o áudio? Tá Eu vi uma... funcionando normal. Ah, ok. Tranquilo. Aqui só para mostrar para vocês a nossa cara, né? Tem eu aqui, que fico no INPE de Cachoeira, e tem o Milton Campbell, que fica no INPE de São José dos Campos, na divisão de observação da Terra e geoinformática, e tem uma série aí de alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, bolsistas de projetos, tem o Rogério também, que também trabalha na nossa divisão, que trabalha bastante com a gente, e a gente somos um grupo pequeno, mas a gente tenta aí atuar em várias áreas, né, de aplicação desses produtos de sonografia por satélite. E quem tiver interesse também pode entrar em contato depois com a gente. É isso, pessoal. Eu queria só rapidamente, Diego, um segundinho só, mostrar aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim, Tá aqui nesse navegador de internet? tá na tela do PowerPoint, Natália, com o Ah, tá slide na tela do minimizado. PowerPoint, né? Isso. Isso. Porque... Deixa eu... Porque ele pede para compartilhar. Deixa eu Isso, eu acho que parar. você compartilhou apenas a janela, né? Você pode compartilhar a Navegador da tela. web. Vamos ver se Isso. funciona agora. Ele está compartilhando agora o navegador? Está iniciando o compartilhamento. Ah, tá. Agora tô vendo seu navegador. Então, aqui só para mostrar para vocês a carinha, né, dessas plataformas de distribuição de dados, né, que a gente falou, né, o PODAC, né, quem for trabalhar com esses dados precisa visitar, né, o PODAC tem muita informação legal aqui, além dos produtos que eles distribuem. O Aviso, né, um centro grande europeu, né, que é o que processa e provê esses produtos de altimetria para o centro europeu. Aqui o Copernicus Marine Data Stream, né, algo que esse programa Copernicus eles estão desenvolvendo e que tem uma série de produtos, né, tanto de satélite, modelos e tudo mais que é bem interessante de vocês explorarem, né, tanto plataformas de distribuição de dados quanto plataformas de visualização também. Aqui tem o da ESA, a plataforma da ESA também, que distribui dados do Sentinel, que é esse Sci-Hub. Aqui o da NASA, que distribui vários produtos, tanto de oceanografia quanto da superfície continental, da atmosfera. Aqui é do Alasca. Ah, tá. Esse do Alasca é mais para imagem SAR mesmo, que eles distribuem. Mas para quem tiver interesse em dados Sentinel 1, ele é uma plataforma bem bacana também. Aqui, tá. Aqui, quem for trabalhar com dados de altimetria tem que acessar também esse radar altimetry, que o pessoal da Europa também desenvolveu, e eles, além de proverem os dados,
Eles também têm, assim, oferecem esse toolbox, né? Que é um programa também de processamento dos dados, para quem for realmente querer trabalhar também. A gente está aqui no nosso curso trabalhando bastante, né, exercícios assim de visualização dos dados. Vamos fazer algumas operações, né, Diego? Mas para quem realmente quiser entrar nessa cadeia de processamento do dado, né, quiser fazer um dado mais refinado, né, algum ajuste de algoritmo, né, ou fazer um processamento mais adequado para sua aplicação, para sua área, enfim, aí vocês vão ter que recorrer aos provedores e aos programas onde eles têm, né, as rotinas de processamento deles, né? Aqui é um exemplo para altimetria, tem aqui de cor do oceano, né? O pessoal da NASA, que é o pessoal que mais tem também, além de prover os dados, eles têm aqui o CIDAS, que é um software, né, de processamento desses dados de cor do oceano, né? Então aqui utilizando o CIDAS, né, que tem todo o pacote dele é desenvolvido em Python também. Então você consegue acessar as rotinas em Python, de toda a cadeia de processamento, dos algoritmos de correção atmosférica, de estimativa das propriedades biogeofísicas, e, enfim, trabalhar com produtos mais específicos. Deixa eu ver aqui. Ah, não. E aqui o Google Earth Engine, né? Que para quem ainda não mexeu no Google Earth Engine, vale muito a pena entrar lá, né? Você tem que fazer uma inscrição, pode acessar com a sua conta do Google mesmo, né? E aqui tem cada vez mais, né, uma base de dados muito completa, né, de vários tipos de produtos, de satélite, tanto de vários sensores, né? E ele também tem as rotinas, você consegue, enfim, fazer um processamento na nuvem, né? Utilizando o Google Earth Engine, você não precisa baixar os dados no seu desktop, você consegue processar na nuvem também, né? Então, assim, só para mostrar para vocês, né? A gente vale a pena vocês, enfim, de acordo com o interesse de cada um, também acessar essas plataformas, né? É isso, vou parar o meu compartilhamento e eu abro para as perguntas, Diego. Natália, nós temos algumas perguntas sobre essa última apresentação. A primeira é do Daniel. O produto de altímetros é confiável para as regiões costeiras, na plataforma continental interna, por exemplo? Então, eles vão sofrer, além deles terem, né, uma resolução espacial bem grosseira, com exceção aí a esse produto de altimetria do altímetro do Sentinel-3, né, que tem uma resolução espacial maior, né, os outros altímetros do JSON, enfim, mais convencionais, entre aspas, eles têm uma resolução espacial bem grosseira. E aí tem muita interferência de sinal na zona costeira, né? Navios, o próprio continente, muita coisa ali que vai estar interferindo no sinal que ele vai estar medindo. Por isso que as regiões costeiras não são muito confiáveis, né? Mas os produtos padrões, eles já fazem meio que um recorte aí das áreas onde ele não considera mais confiável, tá? Agora, se você for querer mesmo, né, pegar um produto, né, mais costeiro, aí você vai precisar, enfim, acessar produtos mais específicos. Talvez ali tenha um pessoal, eu não conheço agora para te falar, vou tentar pesquisar, né, mas com esse produto do Sentinel-3, talvez eles estejam desenvolvendo já alguns produtos de maior resolução e que conseguem chegar um pouquinho mais próximo à costa, tá? Legal, nós temos uma segunda pergunta do Márcio. Salvo erro, você apresentou a precisão da altura do nível do mar, que era cerca de 3 centímetros, mas mostrou que o nível do mar está aumentando cerca de 3 milímetros. Faz sentido essa informação quando o erro possui ordem de grandeza muito maior?
Ah, tá. Então, não, com certeza. Você vê, se é uma precisão de 3 centímetros, mais o aumento de 3 milímetros, realmente, né? Então, faz sentido, no sentido que quando você vai fazer uma base global, um nível médio de todo o oceano, né? E você faz um produto multimissão, porque essas incertezas que eu coloquei para vocês é para vocês terem mais ou menos aí uma ordem média das incertezas associadas a cada produto. Mas são os produtos nível 2. Agora, para aplicações mais específicas, né, como estudos do clima, né, de mudanças de tendências a longo prazo, a gente precisa utilizar os produtos de nível 4, que são aqueles produtos que vão ter uma acurácia, né, um controle de qualidade muito maior do que os produtos nível 2. Então, eu não sei te falar agora exatamente qual que é esse valor, né, de precisão do produto nível 4, que é a integração de todos os produtos, de todos os altímetros que estiveram e que estão em operação, a integração dessas séries, né? Então, o produto é bem mais elaborado do que o nível 2. Então, o erro dele pode ter certeza que é bem melhor, né? Bem inferior a esses 3 centímetros, tá? E aí a gente tem mais ou menos, né, vendo essa trajetória, você vê que naquele gráfico também não é uma linha retinha, né? Mas ele tem uma ondulação e também é um dado meio que tirando, subtraindo um pouco das variações sazonais, né? Algumas variações intraanuais, né, da altura da superfície do mar. Ele remove um pouco dessas oscilações para você conseguir ter uma tendência que mostra variação interanual, decadal, né? Então pode confiar, né, que com certeza, né, não existe nem medida in situ que seja totalmente isenta de incerteza, né? Mas a gente, o pessoal, o grupo, né? Os grupos que trabalham com esses produtos, né? Para medições do clima, de alteração do clima, eles são bem rigorosos nesse controle de qualidade e os produtos são bem refinados. A terceira pergunta, Natália, é da Paula. Por que os produtos de altimetria e de escaterômetro vêm nessas faixas? Que acho que são os tracks dos satélites, diferente dos outros produtos de satélites que já vimos, como o TSM e clorofila. Isso é relacionado ao tipo de satélite onde o sensor está instalado? As faixas, né? Não é relacionado ao tipo de satélite, é relacionado ao sensor mesmo, né? Ao modo de operação dele, de aquisição, né? Esses sensores ativos tem duas categorias de radar, né? Tem o radar que faz esse stripe, né? Que coleta dados pontuais, né? Entre aspas, e tem os radares que fazem um imageamento mesmo, né? Né? Algumas imagens de SAR, né? De radar de abertura sintética, que você consegue ter um imageamento assim de uma área maior, né? Assim como a temperatura, a clorofila que a gente mostrou. Mas o escaterômetro e o altímetro ele é um radar de antena simples, né? Por isso que a gente fala que eles faz a integração do valor medido, né, em cada ponto que ele está mostrando. Então, o sensor também imagiador, né? Ele é uma cadeia, ele é assim, é uma matriz onde você tem vários detectores, né? Que a gente chama assim. São vários detectores. Cada detector ele vai amostrar um pixel, entre aspas, né? Uma área ali na superfície da Terra, vai registrar a radiância que está chegando naquele detector, naquela banda espectral, né? E então esses sensores óticos é o tipo de sensor, entendeu? Os sensores óticos eles têm assim uma matriz de detectores, por isso que ele consegue fazer uma composição de uma imagem, né? Enquanto que esses sensores de radar não imagiadores, eles fazem
Eles têm como se fosse um detector, uma antena, é porque o princípio do radar e do óptico, do termal, é assim, bem diferente, né? Mas ele é como se fosse uma antena que está medindo todo o sinal que está voltando, né? E os radares imageadores, eles fazem todo um processamento também que daí permite a eles de gerar uma imagem, né? Então, são diferenças tecnológicas dos sensores, tá? Ok, temos também uma pergunta do Alerson, se o SMAP ainda segue ativo. Durante a apresentação, eu verifiquei no Oscar e a previsão de atividade dele é até 2026. Então, creio que ele siga ativo, né, Natália? Sim, o SMAP está ativo. O que não está ativo é a câmera, o sensor SAC-D, que foi desenvolvido para a estimativa da salinidade do oceano. Essa câmera que parou de funcionar, acho que funcionou só há uns 2 anos, logo no início da missão, e infelizmente ela parou de funcionar, então a gente não tem mais estimativa da salinidade por causa desse sensor. Mas a plataforma está funcionando e tem vários outros sensores que estão operacionais nela. Para a estimativa do vento, por exemplo, ela está funcionando também. Aham. Ok, o Gilberto pergunta: algum efeito na resposta dos escaterômetros em áreas com derramamento de hidrocarbonetos na superfície do mar, devido à alteração da rugosidade, se comparado às águas circunvizinhas? Uhum. Então, a questão é a resolução espacial, né? Os escaterômetros a gente consegue chegar numa resolução máxima de 12,5. Tem ali, né, alguns, acho que no KNMI, naquele centro, né, que trabalha com geração de produtos de vento da superfície do mar, eles têm ali alguns produtos de vento mais próximo à costa, que eles fazem alguns processamentos para tentar melhorar um pouco a resolução espacial e dar produtos que chegam um pouquinho mais próximo à costa. Mas, de modo geral, os dados de escaterômetro, eles chegam numa resolução a melhor possível aí de 12,5 metros, de 12,5 quilômetros, perdão, cada área mostrada, né? Cada pixel, entre aspas, né? Então, e uma mancha de óleo, um derramamento de óleo, geralmente eles não são super mega extensos, assim, né? Via de regra. Então, para você utilizar um escaterômetro para medir alterações na rugosidade da superfície do mar que sejam decorrentes de óleo na superfície, você precisa de um mega derrame, né? Como lá ocorreu. É, na, no Golfo do México, né? Lá, com certeza, se você for olhar os dados escaterômetro, você vai ter alterações, né? Mas você vai ter alterações na rugosidade, mas tem um monte de outros produtos. Ele vai gerar um erro na estimativa do vento ali para aquela área. Mas você não vai usar o dado dele em si para fazer esse tipo de monitoramento. Tem vários outros produtos que são muito mais adequados para esse tipo de monitoramento e o principal é o SAR, o radar de abertura sintética imagiador, que é utilizado para esse fim, né? Ok, a próxima pergunta é do Leandro. Só complementando, Ok, Diego, Natália. que desculpa interromper, mas no caso nosso, né, do desastre de 2019, o que que aconteceu, né? A gente fez uma varredura assim de vários produtos, de tudo que a gente tinha disponível, né, para a costa e para o oceano aberto. As imagens de mais alta resolução a gente tinha mais próximo à costa, né? Para o oceano aberto a gente tem são mais esses produtos de resolução espacial mais grosseira, né? E a gente olhou em tudo que a gente pôde, teve acesso, né? Só que ainda tá um negócio enigmático, né? Porque a gente não conseguiu achar em nenhum produto nenhuma assinatura, né? Nem de alteração na cor, brilho, rugosidade, nada. E
principal hipótese é que esse óleo ele rapidamente submergiu e viajou em subsuperfície até atingir a nossa costa. Por isso que a gente não conseguiu detectar ele por sensoramento remoto, tá? Ok, a próxima pergunta é do Leandro. As regiões em que há presença de correntes oceânicas intensas introduzem algum viés nas medidas dos escaterômetros por conta do movimento relativo entre o oceano e a atmosfera. Esse viés seria conhecido, tem como retirar da medida ou entra como incerteza mesmo? Vou repetir, tá, Natália? As regiões em que a Sim. presença de correntes oceânicas intensas introduzem algum viés nas medidas dos escaterômetros, por conta do movimento relativo entre o oceano e a atmosfera. Esse viés seria conhecido, tem como retirar da medida ou entra como incerteza. Olha, eu não conheço, nunca li nada a respeito, mas, assim, com certeza, né, movimentos muito intensos, vão alterar, a rugosidade da superfície, mas a gente tem que lembrar que o escaterômetro, ele é sensível às ondas capilares. Então são aquelas ondinhas centimétricas, né, de 1 centímetro, 2 centímetros, que são realmente aquelas, ondinhas que são geradas mesmo pela atuação do vento na superfície e não tanto pelo movimento da massa de água, né. Então, creio eu que não deveria, mas não é minha área de atuação e eu nunca li nada a respeito. Eu posso tentar pesquisar, dar uma olhadinha nisso e tentar te responder na próxima. Tá ok. E temos uma pergunta da apresentação anterior, né, que foi feita logo após o término da apresentação e eu não visualizei ela, né? É uma pergunta do Franco. Ele disse que a apresentação foi muito boa. E a pergunta é: como podemos distinguir a produção local da advectada de outro? Por exemplo, na Antártida, a corrente circumpolar é muito forte e há lugares onde apresenta produção primária, mas parte é exportada rapidamente. A gente mudou um pouco, né, o foco da apresentação, e eu vi essa pergunta depois, tá, Natália? Tá, então eu entendi mais ou menos Aham. que como diferenciar o que que é produção local do que é produção advectada pelas correntes, né? Produção primária, né? Biomassa fitoplânctônica, né? Olha, aí você tem que realmente pegar os produtos e estudar os processos, né? Que para você realmente saber o que que é produção local e o que é fitoplâncton que está vindo, né? Cresceu, né? Iniciou o crescimento em outras regiões e foi advectadas para outros locais, né? Aí tem que ir pegar as imagens, estudar a sazonalidade ali, porque ali é uma região realmente muito produtiva, né, na primavera e no verão, né. E então, né, tem vários processos que promovem, principalmente em alguns locais, né, próximo, né, à ilha de, principalmente, né, próximo às ilhas ali da São Jorge, né? Não, South Georgian. Eu não atuo muito naquela área, mas tem algumas regiões que são bem pontuais. Tem ali uma região oceânica, né, de convergência, né, e divergência que promove também ali uma entrada de nutrientes sazonalmente, né? E tem essa questão das correntes também, né? Mas a produção fitoplânctônica ali, ela é bem sazonal, né? Então, tem que fazer um estudo, assim, dos processos para entender o que que é produção em loco, né? E o que que é produção de outras regiões que estão sendo transportadas, né? Diego, acho que você está sem áudio. Perdão, estava desabilitado. A última pergunta é do Henrique.
Parabéns pela aula, Natália. Muito legal o Google Earth Engine. Tenho utilizado ele. Facilita, pois não precisamos baixar os dados. Você conhece alguma apostila ou site que use a API em Python para produtos de satélites? Sobre o Google Earth Engine, um comentário só comentando rapidamente, Natália. A NOAA tem algumas iniciativas de treinamento relacionadas a ele. No ano passado, houve uma sessão específica sobre o Google Earth Engine. Eu não tenho o link aqui, mas eu posso disponibilizar para você depois, tá ok, Henrique? Não sei se a Natália tem algum tipo de comentário adicional sobre isso, algum tipo de fonte de informações sobre essa ferramenta. Não sei se eu consegui acompanhar tudo, Diego, mas ele tá falando, né, que ele utiliza bastante, que tem também vários cadeias de processamento ali dentro já, né? Aham. Mas qual que é a pergunta? Apostilas ou sites que utilizam o Google Earth Engine e o Python para a produção de dados de satélite. Ah, tá. Tutoriais, apostilas, assim? Uhum. Olha, eu desconheço, viu? Mas hoje em dia tem tanta informação aí, se der um YouTube, né, um Google, acho que com certeza em inglês, pelo menos, você vai achar alguma coisa. Ok. E depois do treinamento eu passo o link que a NOAA disponibilizou recentemente. Tá ok? E também nos comentários aí no chat acabaram de enviar um link com essas informações. Tá bom? Olha, não temos mais nenhuma pergunta relacionada às apresentações, tá? Qualquer comentário adicional que vocês tenham, pode continuar enviando no chat e depois nós respondemos, tá? Agora nós vamos passar para o início das atividades práticas, o segundo dia das atividades práticas. Natália, obrigado pelas apresentações, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Tá, joia, pessoal. Obrigada e qualquer dúvida, estamos aí.